Gray é um jovem normal que vive em um vilarejo e ao encontrar com uma garota fugindo com poderes incomuns acaba dando uma falecida tentando proteger ela. Mas é salvo ganhando parte da vida da garota ficando ligado a ela para sempre e por isso ter que embarcar com ela em uma nave em uma viagem perigosa para a Ilha das Estrelas, um lugar mágico com poderes misteriosos. Pessoal, conto muito com a ajuda de vocês deixando aquele like esperto e se inscrevendo no canal para dar aquela moral. Valeu! Vocês são os melhores, estamos juntos. O anime começa com a Tenente Catalina fugindo do Império Oeste com Lyria, uma garota que era mantida presa para experimentos pelo Capitão Pomar. Elas são cercadas e ele pega um cristal que deixa a Lyria mal, mas de repente o cristal sofre uma reação e se quebra causando uma explosão que faz o líder cair da nave que estava perto dali em um vilarejo. Trabalha normalmente quando ele e seus amigos, junto com o dragão Verne, vê uma luz caindo do céu. Ele e Verne corre até o local da luz onde encontram Lyria cair no chão, meio perdida. Ela fica preocupada de onde estava a sua amiga Catarina. Então Gray resolve ajudar ela quando dois soldados aparecem e tentam capturar Lyria. Gray derrota os dois facilmente, mas um deles lança o sinalizador, mostrando a localização de Lyria para os outros do Império e que também vê a localização. O grupo foge à terceira em cercados, mas felizmente Catalina aparece e salva eles usando uma magia de gelo que prende os soldados. Juntos eles fogem dali. Catarina explica que tem uma nave próxima para fugir com Lyria. Gray pergunta por que o Império estava atrás delas e Catarina explica que Lyria é uma garota especial e por isso eles mantiveram ela presa e ela, que era a tenente, cansou de ver aquela situação e salvou Lyria. Gray então resolve ajudar elas a chegarem na nave, já que ele conheceu o local e assim com grande gelo no grupo, ele segue um caminho até encontrarem os soldados ameaçando civis em troca de informações sobre a Lyria. Uma garotinha com seu pai. Eles ameaçam a vida da filha do coitado, mas Gray e Catalina salva eles. Depois de Catalina eu pedir desculpas por ter colocado eles em perigo. Gray pede para o cara cuidar do vilarejo e o grupo segue seu caminho, porém acabam cercados por Polarman e os soldados. Eles são atacados por uma ida a comando de Pomerne, que leva Gray para longe do grupo. Ele tenta fugir, mas a criatura cerca ele com seu fogo e o ataca ferido gravemente. Verde para chorar pela eliminação do seu amigo, mas nele concede seu poder a ele, fazendo Gray voltar à vida sem nenhum ferimento. Com os dois poderes, eles invocam Bahamut, um dragão negro super gigantes, mas como um clássico vilão que não sabe a hora de aceitar a derrota, Power manda a Hydra atacar, porém não parece ter efeito contra Bahamut. Então chega a sua vez de atacar. Bahamut cria uma bola azul e lança na Hydra, criando uma mega explosão no local que obviamente preocupa a população do vilarejo, que viu a explosão. Com sua Hydra derrotada, finalmente Pomem percebe que é um momento de recuar. O Império deixa o local e assim o colar de Lyria absorve o dragão invocado e Gray acaba desmaiando. Em um flashback vemos Gray criança lendo a carta de seu pai que diz que estava esperando por ele em Estalúcia, a Ilha das Estrelas. Ele diz para Verne que na carta seu pai contou sobre dragões gigantes, ilhas de vento e de fogo e claro a Ilha das Estrelas. Um lugar onde tudo era mágico e com poderes misteriosos. Porém seu amigo aparece e diz que tudo aquilo não passava de contos de fada. Gra se irrita e diz que o lugar é real e que um dia ele vai voar e se juntar ao seu pai na Ilha das Estrelas. Quando Gra acorda, Veleira que se emociona ao ver que ele estava bem. Ele pergunta como estavam todos do vilarejo e Catalina explica que ele foi o único que se machucou e não apenas se feriu, mas chegou de fato a ser abatido. Ela explica que magia não ressuscita os eliminados. O poder de assim Catalina conta que nos últimos anos o Império pesquisou sobre os cristais primitivos para expandir seus domínios, mantendo Lyria presa como núcleo da pesquisa, porém sem conseguir liberar a maior parte de seu poder lá. Ela ficou presa por anos até que foi libertada por o poder dela vinha de cristal primitivo e era capaz de controlar feras e relíquias das estrelas, como o dragão Bahamut e outros como os dragões. Eram controlados pelas estrelas lendárias. Gray pergunta se ela era uma, mas Lyria não sabia, pois não tinha lembranças antes de ser capturada pelo Império. Ela explica que nem sequer sabia porque tinha poderes, mas quando viu ele ferido, soube de alguma forma que poderia ajudar. Então ela juntou a força vital dela com a dele, ou seja, agora eles dividem a mesma vida e não podiam se separar, pois ao se afastarem a ligação entre eles ficaria fraca e eles iriam de base. É que elas têm que deixar o vilarejo antes que o Império volte. Por isso Catalina pede desculpas por ter envolvido Gray, mas pede para ele ir junto com eles na jornada. Ele aceita o pedido, pois além de não ter muita escolha, pois ele queria viver, ainda era um grande sonho de viajar pelo mundo, e assim Claire e Gray ficariam juntos. Então Catarina diz que eles irão para a Ilha das Estrelas, onde poderiam obter respostas justamente onde o pai de Gray estava. Então Gray dá as notícias da partida para o povo do vilarejo, que vai além do vale proibido para a Ilha das Estrelas. O que deixa seu amigo nem um pouco feliz. Ele questiona por que Gray vai partir em uma viagem tão perigosa. Porém as pessoas do vilarejo lembram que esse sempre foi o sonho dele que agora poderia finalmente se realizar. Para deixar ela mais tranquilo, Gran promete que depois dessa jornada vai voltar para casa e assim no dia seguinte Gray se despede de todos e parte na nave que Catalina tinha falado antes, porém eles têm alguns problemas na decolagem e quase batem uma montanha, mas felizmente Catalina consegue decolar e subir a tempo deles não baterem assim o grupo para sua jornada. Mas depois de algum tempo voando a nave volta a dar problema e eles acabam fazendo um pouso forçado. Um sujeito que viu a queda deles faz algumas críticas de como Catarina pilotou a nave de forma bem gerida e vai embora em seguida. Logo Gray avista uma aeronave, fazendo perceberem que estavam na cidade central. É hora. Na cidade, Catarina explica que lá era um lugar de comércio onde viajantes de todos os lugares iam e vendiam qualquer tipo de suprimento. Como o Império não costumava agir por lá, Catarina resolve que era melhor eles aproveitarem para comprarem coisas à viagem. Nisso descobrimos seu amor por animais através de um gatinho fofo que estava em uma das lojas e ao perceber que Verne também era um peixinho começa a seguir ele por toda parte para apertar ele.
Lília se apaixona por um diário e Catalina compra para ela levar ele para ajudar ela a aprender a escrever. Depois das compras a turma vê uma estátua grande e o cidadão explica que ela é a deusa do vento diamante e que todos da cidade costumavam agradecer ela pela brisa agradável da ilha, mas com o tempo todos esqueceram ela e não agradecem mais pela brisa. No dia seguinte Catalina que todos os voos das aeronaves estão esgotados e sem previsão de quando teria um voo disponível. Enquanto ela tenta arrumar uma solução para o problema, Gray admira as aeronaves quando encontra com Akan, que percebe sua paixão por aeronaves. Explica para fazer uma nave voar não era fácil, pois além de entender sobre a nave e dos controles ainda tinha que saber ler o vento, que mudava a todo instante. Então ele leva Gray e Cleverna até sua loja onde a nave dele estava. Akan explica que ama naves e como deles tinha se destruído ele resolveu consertar ela, porém não podia garantir que iria voltar a voar, mas ele promete que iria dar seu máximo a ele. Nesse momento dois estranhos aparecem dizendo que estão dando uma nave de graça. Dragstore, um pouco suspeito, e eles insistem em oferecer maçãs junto com a nave. Porém Drag acaba soltando por acidente que sabia sobre Catalina, fazendo eles perceberem que os dois provavelmente eram do Império. Com o disfarce dois se preparam para atacar, mas com a ajuda de Akan, o grupo consegue escapar. Porém, Dragstane alcançam eles. Então, depois de tentar escapar algumas vezes, Gran pede para Lilian e Verne deixarem ele para trás, para que ele possa atrasar os dois. Se prepara para lutar com os estranhos, mas antes que pudesse fazer uma espécie de cipó, uma mulher estranha faz cair uma pedra entre eles. Nesse momento o Akan aparece mostrando para eles uma passagem subterrânea. O grupo segue por lá até chegar onde Catalina estava. Mais tarde ela descobre o ocorrido e percebe que eles precisavam conseguir o quanto antes, já que aquilo podia significar que tinham pessoas do Império atrás deles no local. Enquanto conversam aparece uma garota chamada Zero, que é dona da loja e apesar de ser adulta aparenta ser criança por ser uma árvore. Explica que apesar da falta de passagens de voo é uma aeronave usada à venda, porém eles precisariam de um piloto. A mesa ao lado acaba ouvindo a conversa e comenta que Akai era um excelente piloto, porém ele só sabia tentar consertar uma aeronave que estava destruída. Então o grupo decide tentar chamar para ser o piloto da nave e vão até o local. Ele ficava consertando a aeronave para fazer o convite. Nesse momento chegam vários soldados do Império, seguindo o general Fulgas, uma criança irritada que planeja destruir a ilha. Um dos soldados pergunta se não era um exagero dele fazer tal atitude. Porém Fulgas o elimina piedade. Ao ver a cena Lyria se assusta e acaba fazendo barulho fazendo eles serem descobertos. Folhas dá ordem para seus homens atacarem e alguns magos tacam fogo neles. Mas felizmente o grupo consegue escapar a tempo. Quando Furias vê Catalina, reconhece ela como ex-tenente e fugitiva do Império. Ele cerca todos eles com seus soldados, se divertindo com a situação. De repente alguém começa a disparar de longe. Era Akan ajudando o grupo mais uma vez. Ele dispara no chão perto dos soldados e dispara uma vez perto do grupo, fazendo Gran encontrar uma passagem subterrânea. Lá encontram com o Akan. Mais tarde já salvo. O Gran explica que eles precisam de um piloto para saírem da ilha e pede para ser ele. Mas Akan nega o pedido explicando que prometeu a si mesmo que voaria novamente. Somente com sua nave que ele estava consertando. Explica que conheceu ela quando criança e cresceu consertando ela para voar. Porém quando finalmente conseguiu fazer a nave funcionar pouco tempo depois ela do nada parou de funcionar. Mesmo com ele já revisando tudo e não tendo nada de errado. Como o Senado simplesmente se recusasse a levantar, tinham que avisar a cidade do planos de folhas. No caminho eles encontram novamente com Dragstane, que novamente oferece uma nave para eles. O grupo nega a oferta e uma luta começa entre eles até que um furacão chega dando fim à briga. Ou sabendo que se tratava de folhas rapidamente mete o pé fazendo Catalina perceber que eles não estavam sob ordens de folhas, mas eles continuavam sem saber como foram esse planeja destruir a cidade. Então Lilia diz que estava sentindo como se a tempestade misteriosa que surgiu no lugar estivesse controlada. Com a tempestade forte as casas começam a cair e todos se escondem ao abrigo. Porém eles percebem que do jeito que as coisas estavam indo em breve todo lugar também cairia. Por isso Akan dá a ideia deles usarem a única nave restante que era grande o suficiente para transportar mulheres e crianças. Piloto de local estava ferido. Então Akan é obrigada a abrir mão do seu sonho e aceitar pilotar em outra nave sem ser a dele. Porém antes de fazerem qualquer coisa Folhas destrói a única nave restante que eles tinham. Então Furias explica que a deusa do vento Tiamat irá causar a destruição da cidade. Como Lilia tinha sentido algo no céu ela pede para Akan levar ela em alguma outra nave qualquer para que ela chegue perto o suficiente para usar seu poder para parar Tiamat. Akan mesmo sem entender o que Lyra poderia fazer explica que ainda restava apenas uma única nave que talvez sobreviver à tempestade e embora não fosse grande para transportar a população talvez aguentaria levar eles. Então Akan leva todos para sua nave que ele tentou fazer funcionar durante todos esses anos, torcendo para ela não ter voado até então por estar esperando aquele momento que permitiria a eles salvarem a cidade. Por coincidência ou não, mas para a alegria do grupo a nave de fato funciona e levanta voo e a pilota na nave dos seus sonhos vai em direção onde a Tiamat está. Embora inconsciente graças ao Império que controla ela com um de seus cristais. Quando o grupo chega mais perto da nuvem que ela está, Tiamat começa a atacar o navio com raios roxos, mas graças às habilidades do piloto eles conseguem se aproximar em segurança. Lyra tenta falar com Tiamat, porém ela não escuta e ataca eles novamente, mas dessa vez com ainda mais potência bola um plano com ele e pede pra Akan levar a nave pra cima da Tiamat. Chegando lá Lyria empresta o poder de Barra-Mush pra ele em seguida Gran pula da nave em direção a Tiamat sem nenhuma noção do perigo mesmo sendo ferido, mas felizmente ele consegue quebrar o cristal que estava no Tiamat causando uma explosão. Ferido Gran cai, mas a deusa recobre a sua consciência e salva ele. Além disso ela ainda concede um presente pra Lyria e desaparece em seguida. De volta à cidade eles dão a notícia que tinham solucionado o problema e todos comemoram.
Mas Akan lembra eles que ser mais gratos a Deus, a Tiamat, para que aquilo não ocorra novamente, e todos concordam. Mais tarde Catalina cura os ferimentos de Grey com sua magia e pede para ele não arriscar sua vida daquela forma, pedindo para que ele consulte ela antes de fazer algo do tipo, já que agora ela era de guardiã dele. Depois todos se reúnem para comerem. E Grey dá uma olhada no presente de Tiamat. Porém, ao tocar nele, Gran Lyra vê algumas imagens. Nesse momento Sierra aparece novamente, diz que aquilo que ela ganhou era uma parte do mapa. Celeste explica que dizem que todas as partes devem ser reunidas para atravessar o vale proibido que separa os céus, ou seja, eles precisam do mapa para chegarem na Ilha das Estrelas. Lyra descreve o que viu e diz que, segundo a descrição, parece ser a Ilha Fremel no Ducado de Voltesgran. Vai até a e pede para ele ser o piloto para levar ele à Ilha das Estrelas onde seu pai está. E Akan fica animado com a ideia de ir junto com eles na jornada. E assim no dia seguinte o grupo se prepara para partir com o Akan, animado para fazer sua nave e conhecer outros céus. Mas antes de partirem, se ele aparece dizendo que tinha um pedido para fazer. Ela explica que eles devem encontrar um cliente lá no Ducado de Volts, e lá ele daria mais informações. Lyra diz que também gostaria de ir para lá para entender porque o mapa celeste mostrou o lugar. Então, depois de todos nomearem Gran como capitão da nave da Ordem do Novo Destino, ou do De Voltas. Enquanto isso, em outra nave Drange conversam com alguém de armadura. Eles pedem desculpas por não ter tirado o grupo de Grey antes da cidade ser destruída. Explicando que eles conseguiram parar Tiamat de um tempo viajando, o grupo finalmente chega em Voltas. Lá eles voltam a encontrar Cerro, que misteriosamente chegou antes deles. Ela marca de encontrar com eles, depois explicam para terem cuidado, pois os nativos não costumam ser receptivos com forasteiros. Mais tarde eles se encontram com Cieiro, onde descobrem que o cliente que ela mencionou anteriormente era do governo de Voltsped, para eles encontrarem o Arquisdoque de Saka, que estava desaparecida há algum tempo. Então eles vão em busca de informações de onde o Arquisdoque poderia estar. Perguntando para algumas pessoas do local, eles descobrem que o Arquiduque era muito amado por seu povo e alegrava todos com truques de mágica. Apesar disso, rolavam rumores que ele tinha se juntado ao Império ou foi sequestrado por ele e estava adquirindo ferramentas para construir uma arma de destruir o mundo. O que não batia com o perfil de uma pessoa gentil, como todos diziam que ele era. Enquanto o grupo reunia todas as informações, tentando entender o que estava acontecendo, uma menina observava eles de longe. Depois eles continuam em busca do paradeiro do Arquidoque. Enquanto são seguidos essa menina, uma maga que fica invisível para conseguir seguir ele sem ser vista. Porém ela é atacada por alguns, fazendo o grupo perceber sua presença. Eles protegem ela dos Gobs e depois descobre que aquela era a Lo, uma aluna de magia do Arquiduque. Ela explica que o Arquisduque era uma pessoa muito bondosa. Mas depois que o Império chegou, ele começou a agir de maneira estranha até que simplesmente sumiu. E como estava preocupada com ele quando viu que o grupo estava procurando por ele também, ela resolveu seguir a turma na esperança de conseguir informações sobre o paradeiro do seu amado mestre. Tranquilizam ela dizendo que vão achar ele, mas ela pede para ir junto na busca. Grey mostra onde eles poderiam começar e ela percebe que já tinha um ídolo em todos os lugares. Com exceção de uma pedrilha antiga, pois precisava de nave para ir até lá. Então o grupo parte junto com Lo na busca pelo Arqui até chegar na pedreira. Lá Lo sente a magia do seu mestre e encontra uma entrada secreta. Fica animada por finalmente ter encontrado ele. Porém, ao entrarem no local, eles veem a um lugar semelhante a um prédio de pesquisa onde Lyria sente algo estranho. Nesse momento Dragstar voltam, mas dessa vez eles estavam acompanhados do Conselheiro do Império, o Cavaleiro Negro, um dos 7 cavaleiros. Eles explicam que o Arquiduque pediu para eles financiarem uma pesquisa em conjunto, onde ele fundiria cristais primitivos em uma máquina. Para isso precisaria dos poderes de Lyria, assim como uma outra menina que estava com um Cavaleiro Negro que se parecia com Lyria. Dizendo isso, eles vão embora e um monstro mecânico aparece, sendo controlado pela magia do Arquiduque. Lo tenta conversar com o Arquisduque através do monstro, porém ele não escuta. Ela fazendo a pobre menina chorar, ele parece imune aos ataques do grupo. Então eles fogem para um local onde um monstro mecânico não conseguia alcançar eles. Lo fica frustrada pelo Aikido que não teria escutado ela, mas Lyria motiva para ela não desistir. Lyria também explica que estava sentindo uma voz chamando ela. O grupo segue a voz até chegar no Arquisduque de Saka, que de fato estava no local, porém parecia estranho e não parecia reconhecê-lo, desejando somente os poderes de Lyria para dar vida à sua máquina chamada Colossus. O Cavaleiro Negro, que observava tudo escondido, pede para a garota com poderes ativar Colossus. O grupo ganha um novo monstro mecânico para derrotar, que era ainda maior, mais resistente aos ataques do que o outro. Lu tenta usar sua magia para deter ele, mas ele não é forte o bastante. Porém ele esbarra nela e Lo consegue derrubar Colossus. Juntas elas percebem que eram mais fortes e se unem, conseguindo magia suficiente para cambalear Colossus. E o restante do grupo trabalha em equipe para conseguir virar o jogo. Ao comando do Arquidoque, Colossus tenta usar seu poder e incinerar eles, mas derrota ela a tempo com sua magia de gelo. Ela vai até o Arquisdoque e conversa com, fazendo finalmente de se livrar do feitiço que estava e reconhecê-lo. Mas nesse momento uma pedra gigante acaba caindo sobre eles. Mais tarde, com Arquiduque desacordado, Olov conta que perdeu seus pais em uma pandemia, ficando sozinha até se encontrar com Arquisdoque, que alegrou ela com suas e desde então cuidou dela, fazendo ele ser como um pai para Lo. Lyria se emociona compreendendo-o, já que ela não conheceu seus pais e sempre foi a Catarina que esteve com ela. Ela anima ela com uma flor, como o Aikiduque fez com ela. Nesse momento o Arquisduque acorda. Ele explica que queria criar um poder capaz de proteger seu povo, mas encontrou uma pessoa que deu uma espécie de fonte de poder, fazendo ele perder a consciência, e desde então a memória dele ficou confusa, e pede desculpas ao grupo por ter criado Colossus. Porém Lyria diz que no fundo Colossus tinha os sentimentos de proteção ele desejou, pois foi ele que protegeu ele Lo da pedra que caiu neles. Em seguida Colossus concedeu um outro fragmento do mapa celeste.
Ela mostra o fragmento e o arquiduque diz que por algum motivo isso foi dado a ela. Então é com ela que deve ficar. Em seguida Grey e Claire pega no e vê uma nova imagem que pela descrição Catalina percebe que se tratava da Ilha Auguste. Então no dia seguinte eles se preparam para partir para um novo destino quando Lua aparece e diz que vai com eles na jornada e assim o grupo ganha uma nova integrante na tripulação. No alto de uma montanha vemos duas jovens Maricar e Carva explorando uma ruína cheia de armadilhas onde Carvo aparece ser a quem entende de armadilhas, porém parece se divertir bastante com elas. Enquanto isso o grupo faz uma pequena pausa em uma ilha antes do seu destino para deixar Zero e pegar suprimentos para a viagem como forma de agradecer pela carona. Ciro diz que vai conseguir tudo que eles precisam em alguns dias. E até lá eles poderiam explorar uma ruína que tem na ilha a pedido de um cliente. Como estavam à toa o grupo topa a aventura e assim eles chegam nas ruínas que vimos anteriormente. Lyria fica empolga explorar, mas o chão acaba desmoronando e ela quase cai. O grupo tenta ajudar, mas acaba piorando a situação, fazendo todo o chão desmoronar. E eles caem pelos ares com Gran Lyria tentando se alcançar. Porém eles são separados por túneis e a turma acaba sendo dividida em dois grupos, de um lado Grey, Lovecan e do outro Lyria, Catalina e Virn. Mas graças a Lyria e Grey compartilharem a mesma vida, o cabelo da Lyria começa literalmente a apontar a direção onde ele estava como uma bússola. Enquanto o Grey também sentia a direção que tinha que seguir para achar ela. De repente uma enchente surge de um dos túneis e Lou usa sua magia para proteger o grupo até a situação passar. Enquanto o grupo de Lyria tinha que se proteger de diversas armadilhas. Depois de um longo tempo cansada, Lyria fala que por mais que eles estivessem perto de Gran parecia que ele estava se afastando. Catalina pensa que ele não a sentir ela. Mas Verne explica que isso era graças ao péssimo senso de direção. Então a ligação não iria ajudar muito ele. Eles começam a conversar sobre Grey e Catalina comenta que acha muito solitário o pai dele ter feito uma viagem sozinho. Enquanto isso no grupo de Granlove e a Candy desculpa por ele a chamar de criança toda hora. E Grecha graça dizendo que uma vez ele e Verger se perderavam e começaram a discutir sem parar igual aos dois. Nesse momento eles escutam uma lota, era as duas garotas de antes, Maria e Carva, que ainda estavam dentro das ruínas, mas agora no lugar das armadilhas elas estavam enfrentando uma criatura gigante feita de areia que estava bloqueando a entrada do tesouro. Eles tentam dar um fim na criatura, mas ela se cura rapidamente. Então Gray bola um plano. Ele chega perto da porta do tesouro, chamando a atenção da criatura para não conseguir criar uma bola de água gigante com sua que o grupo explode e assim ficando mais fácil derrotar a criatura e conseguindo jogar um explosivo em sua boca que explode ela. Logo depois de derrotar a criatura Lyria, o restante do grupo aparece em na turma novamente e assim a porta do tesouro se abre e lá eles veem diversas riquezas. No meio do contra uma espada e pega ela. Porém assim que ele retira completamente a espada, eles retornam de volta à superfície sem nada do lugar além de areia. Mais tarde vemos Maria e Carva chateadas por terem perdido o tesouro e como forma de ajudar Grey oferece a espada que ele pegou já que era tudo que sobrou do lugar, mas elas agradecem dizendo que ele já ajudou salvando o maior tesouro delas que era uma outra. Isso vemos que por mim estava chegando perto de finalizar uma pesquisa do Império. Também vemos o sonho de Lyria. Ela está em uma biblioteca e lá vem todos os seus amigos indo de base por uma garota e para sua surpresa quando a garota se vira era a própria Lyria. Ela acorda assusta, mas Grey tranquiliza ela dizendo que tinha sido somente um pesadelo. Em seguida eles finalmente chegam ao destino na Ilha Auguste. A única ilha com o oceano. Depois vendo Loi e Lyria juntas. Catalina comenta como fica feliz que Lyria finalmente conseguiu uma amiga da sua idade. Raquel aterriza no mar fazendo ela posar virando o navio. Chegando na beira da praia eles admiram o local, mas estranham como estava vazio. E Lyria tem uma sensação ruim. Pergunta se aguenta a mãe estava sentindo. Ele disse que só estava sentindo um cheiro ruim. Eles percebem que via de umas gosmas roxas. Nesse momento aparece um cara dentro de um barco, dizendo que aquela área é perigosa e que eles estavam queimando aquelas gosmas, e por isso eles não podiam ficar ali. Então a Cam percebe que aquele era seu velho amigo e Eugênio ele conta que finalmente realizou seu sonho de viajar com a nave que passou a vida consertando. E Eulen pensa que era a família de seu amigo, mas Akra explica que eles são a tripulação de Grey no barco a caminho da cidade. Akan comenta que estranhou que o Jane não era mais viajante. Ele explica que infelizmente não tinha como continuar sendo viajante, pois estava tendo que ser um agente para lutar na guerra que a cidade estava sofrendo contra o Império. Estavam poluindo a ilha com os experimentos mesmo com a ilha, demonstrando estar insatisfeita. Então uma guerra entre eles começou, mas ele explica que felizmente eles tinham um guardião do Leviatã ao lado deles. Quando eles chegam na cidade a turma fica impressionada com que foi todo construído em volta do oceano e com a população tranquila, fazendo parecer que nem estavam em guerra. Depois Algin explica que a lei da guerra cada vez tem aparecido mais monstros perto da cidade e por isso eles estavam com muitas pessoas feridas. Vendo isso corre para ajudar um deles curando sua magia e pede para Eugene levar ela até os outros. Então ela vai curar eles junto com o Ver. Como eu já comenta também que embora estejam lutando em uma guerra eles eram apenas civis. Catarina se oferece para ensinar algumas coisas. Já é levado para consertar alguns barcos que estavam precisando de com isso sobra somente Grailida que perguntam o que poderiam fazer para ajudar. E o Jean explica que eles poderiam fazer compras juntos, pois existem muitas lojas espalhadas pela cidade e além de ser uma tarefa demorada, que eles ajudariam poupando tempo. Era uma boa forma dos dois conhecerem a cidade. Os dois saem super animados conhecendo tudo ao redor e se divertindo, fazendo as compras. No passeio eles conhecem uma loja que vende frutos do mar. Como eles não conheciam a comida, o dono da loja oferece 2 para eles de cortesia e eles amam o sabor. Pensando em voltar lá com o grupo depois. Enquanto isso conversa com o Akan. Ele pergunta o que houve com um amigo para deixar uma outra pessoa ser capitão da nave dos seus sonhos. E Akan explica que percebeu que Grey tinha um sonho de ser viajante e pensou em ajudar a realizar seu sonho.
Nesse momento Uru dizendo que já terminou de curar todos e eu vim chamar ela pro jantar dizendo que estava sendo preparado por Catalina, mas logo ele descobre que foi uma péssima decisão da sua parte deixar ela encarregada disso porque ela era um desastre na cozinha. Isso Graham continua as compras enquanto Catalina vê uma loja de bijuterias feitas com coisas do mar. A moça da loja explica que dizem que cada peça vinha com uma bênção do guardião de Viatan dependendo da cor. Algumas trazem saúde, outras dinheiro, entre outros. Até que Lilia veio uma linda presilha e pergunta qual bênção uma dava. Nesse momento Graham vai até ela ouvindo a moça dizer que a cor azul por ser a mesma que a do oceano representa a conexão profunda que eles tinham com o mar como forma de unir o laço entre eles. Percebendo como Lilia gostou, Graham compra a presilha para ela que logo coloca no seu cabelo dando no visual. Porém vemos que a dupla estava sendo seguida por algumas pessoas. Lilia fica toda feliz com o presente. Como começa a chover, eles fazem uma pausa. Graham lembra que da última vez que eles fizeram compras Lilia ganhou um diário e ela explica que escreve nele todos os dias para registrar os das aventuras que eles viviam, já que eram memórias preciosas para ela. Percebendo como tinha muitas coisas para escrever sobre aquele dia, ela agradece Graham pela presilha e eles percebem que parou de chover. Ele lhe admira um arco-íris que se formou. Então Graham diz que tinha que comprar somente mais uma coisa e pede para ela esperar ele ali, por ser uma coisa rápida de pegar. Ele vai correndo até a loja e no caminho uma garota misteriosa diz para ele tomar cuidado. Chegando na loja ele espera pela mercadoria quando sente que algo estava errado. Ele corre até a Lilia, mas quando volta percebe que chegou a tempo. Ela já estava sendo capturada pelos homens que estavam seguindo os dois e um deles neutralizou Lilia com um cristal. Desesperado Graham começa a procurar por ela até ver ela saindo em um barco. Ele começa a seguir o barco, mas infelizmente eles conseguem escapar com a nossa querida Lilia. Encontra novamente com o Palmeira ela, implora para ele deixar ela voltar para os seus amigos. Mas ele manipula ela dizendo que ela era como uma arma capaz de ferir e até mesmo eliminar. Lembrando ela de uma memória que ela esqueceu. Uma tragédia que ela já havia causado. Ele disse que se ela ficasse seus amigos, eles acabariam eliminados fazendo ela se lembrar do seu pesadelo. Depois de dizer tudo isso ele ainda quebra a presilha que ela ganhou de Graham em 1000 pedaços. Quando Graham aparece para salvar Lilia, ela já tinha sido afetada pelas palavras de Pomer. Nesse momento um monstro marinho aparece do mar Leviatã. Ele destrói todas as naves do Império, obrigando a recuar, e após isso quando o restante do grupo chega devia tanjar alguma onda gigante que alaga todo o local. Porém a turma estava por vários cipós da mesma mulher chamada Rosetta que para Graham tomar cuidado quando Lilian foi sequestrada e ainda mesmo é que salvou eles do Dragstan anteriormente. Após esse estrago Levia então volta pro oceano que escurece em seguida. Depois desse acontecimento Lilia fica desmaiada e nem Cora nem médicos ou palavra dos amigos estavam fazendo ela acordar. Explica que isso não foi causado pelo Leviatã e sim pela normalidade de Lilia que adormeceu para proteger eles de algo. Porém Graham conseguiria despertar ela devido à ligação deles. Mais tarde Graham conta para Catarina o que tinha acontecido e explica que quando encontrou ela ouviu o Pro-Homem dizendo ela destruiria tudo como da outra vez. Lilia então conta que em uma das experiências que ela passou com o Império ela invocou algo para algumas feras que não apenas eliminou elas como também desintegrou todo o local. Após esse eles decidiram manter Lilia confinada e Catalina encarregada a cuidar dela. Naquela época ali ele parecia mais como uma máquina. Porém Catalina percebe que ela apenas não sabia expressar suas emoções. Então Catarina começou a ensinar coisas sobre o mundo e contar histórias, fazendo Lilia desejar ser livre e assim Catarina resolveu libertar ela como agente no início da história. Catarina explica que a vida de Lilia praticamente começou depois que ela foi solta e conheceu Graham, dizendo que ele não imagina como ele tem ajudado ela. Depois Graham conversa com Verney e diz que não sabe o que dizer para Lilia ou o que ela estava sentindo naquele momento. Percebendo que nunca tinha perguntado nada disso a ela. Então o Verniz que como eles estão conectados então ele era o único que poderia ajudar ela agora. Dizendo que acredita que se ele conversar com o líder ela iria acordar. Nesse momento Rosetta aparece e diz que sabe de uma criatura que pode ajudar Lilia. Então Grey avisa para Khan e em seguida o grupo se reúne para embarcar para o próximo destino. Junto com Rosetta para encontrarem a criatura que poderia ajudar Lilia. Enquanto Lilia continua desacordada, revivendo de eliminar seus amigos, sentindo que ela foi feita para destruição. A turma finalmente chega ao local que Rosetta disse, uma floresta com uma árvore grande, onde estava uma menina chamada Iggy Brasil que governa a floresta e poderia ajudar Lilia. Logo percebemos que Rosetta é bem próximo da garota. Ela explica que Iggy Brasil iria colocar Grey na memória de Lilia e cabe a ele encontrá-la e convencê-la de acordar. Antes dele ir Love mostra que consertou a presilha quebrada junto com Verney e pede para ele entregar para Lilia. E assim Grey entra nos pensamentos de Lilia. Ele encontra ela além de diários de memórias antigas que ela não se lembrava porque queria esquecer o que tinha feito quando estava com o Império. Grampendo que ela estava se sentindo culpada fala que a culpa não era dela e sim do próprio Império. Mas ela não escuta e diz que atrapalhou a vida de todos pois graças a ela Catalina era mais tenente. Ele foi abatido e agora estava ligado a ela e disse que era um fardo para eles. E por isso ela decidiu entregar o resto da sua vida para ele. Dessa forma ela iria deixar de existir. Grant pedir implorando para ela não fazer isso. Mas ela começa a tirar ele da sua memória. Porém ele acaba caindo. Grant explica que Loy Verne tinha consertado. Fazendo Lyra perceber como era especial para os seus amigos. Grant diz que ela quem mantém eles unidos. Então ele aceita ir com ele e os dois saem da memória ruim de Lilia e vem um arco-íris da vez em que eles estavam fazendo compras e os dois prometem ficar juntos para sempre para protegerem um ao outro e assim os dois acordavam e todos ficam felizes em ver Lilia bem. Mas nesse momento eles percebem que tinha companhia do Império.
Era por mim novamente. Dessa vez ele estava querendo usar o Floresta Pro seus experimentos. Grupo chega para impedir que ele cause mais destruição. E ele tenta mexer com Lyria, chamando ela de destruição como da última vez. Mas dessa vez ela não escuta, pois estava com seus amigos. Então, Homem usa diversas criaturas que cercam o grupo, mas felizmente todos conseguem lutar com a ajuda de líder. Invoca Tiamat, que joga todos para longe com seu vento. Depois de solucionar o problema com o Império, Lyria disse que ouviu o Leviatã dizendo para ela que queria proteger várias pessoas da ilha, incluindo ela, mas infelizmente ele acabou perdendo o controle e agora precisava de ajuda. E o grupo parte de volta para a ilha. Lá Leviatã estava atacando a cidade. Para piorar, ele acabou chamando vários monstros que se juntou a ele, fazendo a cidade ficar um caos. Quando o grupo chega, eu estava pronto para evacuar da cidade, mas ele explica que estava precisando de ajuda. Aí sim, então todos ajudam enfrentando os monstros para deixar o caminho até Leviatã livre para a turma. Com isso aparecem amigos antigos, como Maria e Carva, e ainda aparecem muitos outros que resolveram ajudar, fazendo a turma conhecer muita gente nova, e cada um com uma habilidade. De repente os monstros se reúnem mudando de ataque, e todos percebem que os monstros tinham recebido ordens de um deles, fazendo todas se formarem e ficarem sob ataque. Então Eugen vai para uma posição onde consegue atingir o líder, detendo todos os monstros. Após isso, restou ajudar a Leviatã. Então, com a ajuda da Yggdrasil, que foi invocada por Lyria, ela empresta seu poder para Gran ir até ele. Grey corre até lá e destrói um diamante que estava preso em Leviatã, o libertando. Eugen, vendo Leviatã salvo, se lembra de quando sua filha sumiu durante 2 dias inteiros. Ela viu Leviatã, percebendo que ele quem cuidou dela durante seu desaparecimento, e agradece a ele, pois graças à sua ajuda ela estava viva. Após isso, ele entra no colar de Lyria e entrega para ela um novo pedaço do mapa celeste. Porém, nesse momento o Cavaleiro Negro aparece e a garotinha que fica com ele rouba o poder de Leviatã que estava no colar de Lyria. Ela pergunta se a menina era como ela, tentando entender mais sobre a origem do seu poder. Mas ele não diz nada e vai embora sem dar respostas. Depois o grupo comemora a vitória e a tranquilidade na cidade, com todos que ajudaram a acalmar Leviatã. Eugen aparece e pede para fazer parte da tripulação deles, pois tem coisas importantes para resolver pelo mundo. Todos ficam bem animados com a ideia. Então no dia seguinte a turma, que estava cada vez maior, parte em busca de uma nova aventura. Após um tempo vemos um mundo alternativo, mostrando como seria a aventura vivida se nosso protagonista fosse uma menina chamada Digita. O anime é inspirado em um jogo onde é possível escolher se o jogador vai jogar as aventuras com Gren ou com Digita, e o episódio é uma homenagem a essa personagem, onde mostra uma recapitulação do anime Digita, passando pelos acontecimentos com o grupo, mostrando que nada mudou na história, inclusive a ligação que Lyria tem com a capitã. Percebemos também que agora no presente a tripulação havia aumentado bastante, com Rosetta e muitos outros fazendo parte dela, sendo a maioria quem ajudou ele a acalmar o Leviatã. Para descansarem depois dessas diversas aventuras exaustivas, a turma tira férias na praia perto de uma outra loja de Cielo, que parece ter lojas em todos os lugares do mundo. Lá elas compram biquíni e depois relaxam em um dia de praia, se divertindo nadando no mar, com Strover gigante na areia e jogando bola. Porém Catalina continua com sua espada atenta, pois nunca se sabe quando o perigo poderia aparecer. Mas Rosetta tranquiliza ela, dizendo que o maior perigo de lá era se queimar. Mais tarde Lyria, Digita e Lo percebem que as lojas do local, incluindo a, estavam com problemas, pois estavam sem gelo para fabricar suas raspadinhas, já que o vendedor parou de vender gelo sem dar explicações. Então as três, junto com o Verme, vão procurar saber o que aconteceu com a fabricação de gelo, e percebem que mais uma vez tinha a ver com o Império. A turma reúne para deter eles, e depois de mais uma luta, eles conseguem um gelo para Cielo. Assim, depois de se divertirem mais um pouco com comida gostosa e fogos de artifício, a tripulação parte na nave, enquanto Lyria anota suas novas lembranças com seus amigos, conhecimento sobre o mundo no diário, ficando ansiosa pela próxima aventura. E é isso, meus amigos, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal.